Olá, tudo bem pessoal? Sou o professor Erisvaldo Cruz e este vídeo é uma continuidade do vídeo anterior sobre estudo de matrizes. Na aula de hoje vamos ver como se faz uma adição juntamente com uma subtração e uma multiplicação. Mas antes disso nós vamos ver o conceito de matriz transposta, que é um tipo especial de matriz formado a partir de outra. Então eu tenho o seguinte conceito: a transposta de uma matriz é outra matriz formadas por colunas de elementos das linhas. Então as linhas da primeira matriz vão se transformar em colunas e as colunas da segunda matriz podem se transformar em linhas da primeira. Vamos entender isso através deste exemplo. Eu tenho aqui um exemplo A, uma matriz formada por 4 números, onde o 1 e o 3 estão na linha 1, os 5 e 9 estão na linha 2. Então, a transposta dela eu vou chamar de AT, isso daqui, A elevado a T. Não é um expoente, é só uma representação matemática. E aí, o que estava na linha virou coluna. Vou marcar aqui para ficar melhor. Marcando aqui de verde, dá de perceber lá que os números ficaram um sobre o outro. Antes eles estavam lado a lado, agora ficaram o primeiro sobre o segundo. E a mesma coisa vai acontecer com o outro da outra linha, né? Cada outro da outra linha. 5 sobre 9. Então aqui com o outro exemplo B, temos essa matriz de 2 linhas e 3 colunas. Para achar a transposta de B, eu vou pegar os elementos 1, 2 e 3 e colocar uns sobre os outros. Olha aí. 1, 2 e 3. Vou marcar aqui de amarelo para ficar melhor. Pronto. E os números 4, 5 e 6 vão ficar uns sobre os outros também nessa linha azul, que vai se transformar nesta coluna aqui azul. Tá certo? Então esse daí é o conceito de matriz transposta, que vocês podem encontrar aí no material, no livro, tá? Principalmente no livro de segundo ano do ensino médio, que vai servir para ajudar aí no conceito de geometria analítica do terceiro ano. Então vamos prosseguir aqui com a nossa adição. Para o conceito de adição de matrizes, deixa eu apagar isso aqui que está aparecendo. Para o conceito de adição de matrizes, vamos considerar aqui a produção de carros em janeiro e fevereiro de certo ano. Pode ser neste ano. Produção de carro de 2 indústrias. Aliás, de uma indústria, certo? Desculpem aí, só uma indústria. Ela produz 2 modelos de carros. Cada modelo é produzido na cor azul, verde ou branco, tá certo? Então, em janeiro aí eu tive esta produção. O modelo 1 foram 200 carros da cor azul. E o modelo 2, 190 carros da cor azul. E assim aconteceram com as outras cores, verde e branco. Então esta foi a produção em janeiro. Aqui eu tenho outra tabela com a mesma situação, mas números diferentes de produção. A minha pergunta é: qual foi a produção total nesses 2 meses? É claro que a ideia aí vai ser o surgimento de uma terceira tabela, correto? Então, eu vou ter que somar canto com canto. Se eu somar 200 com 220, eu vou ter o total de modelo 1 na cor azul. Então, somando aí esses números, ordenadamente, nas posições onde eles estão, eu vou ter aqui essa terceira tabela que vai fornecer a produção total de janeiro e fevereiro. Então, aí, eu acabei de fazer uma soma entre 2 matrizes, que matematicamente eu vou representar assim. Então, na matemática, eu posso pegar os números da primeira tabela, os números da segunda tabela e sair somando de acordo com o raciocínio que eu acabei de apresentar. 200 mais 220, está aqui, 200 mais 220, eu vou ter 420. 190 aqui deste canto, somado com 205 do mesmo canto correspondente, eu vou ter aí a soma de 190 mais 205, 395. E o mesmo procedimento eu faço com os outros números, encontrando resultados de mesmas posições, certo? Então tá aí
E assim vai, 120 mais 130, tá aqui. Por aí vai. Então, isso aí é o conceito de adição de matrizes que a gente vai aplicar agora neste exemplo próximo. Vamos lá. Considere as matrizes A, tá aí, e B, tá aqui. Eu quero a soma A mais B. Para fazer esta soma, eu vou repetir as duas matrizes aqui na frente, tá? Então, tenho aí a matriz A e a matriz B. Para fazer a soma, continuando aí, eu vou pegar a leitura dos números que estão na mesma posição. Por exemplo, o 8 está no cantinho esquerdo de cima. O 3 também está no cantinho esquerdo de cima. Então, eu vou somar 8 mais 3. O 6 está na primeira linha, no meio. Então, eu vou somar com outro número que também está no meio na primeira linha. 6 mais 4. Assim vai. 7 mais 1. O que está no meio vai somado com o outro que está no meio. E o que tem sinal, você tem que tomar cuidado com a regra de sinal, certo? Então, somando aí, eu tenho 8 mais 3 igual a 11. 6 mais 4 igual a 10. Aqui, 7 mais 1 igual a 8. E assim eu fiz com os outros elementos. Mas eu vou chamar a atenção para este número menos 1 mais 5, que estão na mesma posição. Ó. Menos 1 mais 5 deu 4. Mas por quê? É lembrar daquela regrinha lá de sinal, né? Menos 1 mais 5. Sinais diferentes, você tem que diminuir. Então, 5 menos 1, 4. Correto? Então, tem que prestar atenção nisso daí. Agora, eu quero A menos B. Então, vou pegar a matriz A menos a matriz B. Fazendo a diminuição usando o mesmo raciocínio, 8 menos 3, tem que ler o sinal do meio, viu? 8 menos 3 vai dar 5. 6 menos 4 vai dar 2. Os resultados vão ser esses daqui, da mesma maneira que eu fiz com a matriz anterior, tá bom? Então, observando também esse número do meio, eu vou ter 5 menos 2, 3. E observando principalmente este que tem um sinal negativo, que tem que usar a regra de sinal. Menos 1 menos 5 vai dar menos 6. Por quê? Porque menos 1 menos 5 são sinais iguais. E sinais iguais você deve somar e conservar. Cuidado, não faça jogo de sinal. Aquele jogo de sinal menos com menos dá mais. Não pode ser feito, porque aqui não é uma multiplicação. Certo? Aqui é uma adição ou uma subtração. Então, vamos aqui para o nosso exemplo C. Eu estou querendo 2 vezes A, ou seja, 2 vezes a matriz A. Vou pegar aqui 2 vezes ela, eu copiei, correto? E calcular 2 vezes cada número. Tá? 2 vezes 8, 2 vezes 6, 2 vezes 7, né? 2 vezes 1, 5, menos 1. Aí eu vou ter isso daqui, ó. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. E assim eu faço com os outros também, 2 vezes. Tá bom? Então, essa daí foi o caso da adição e subtração ao mesmo tempo de 2 ou mais matrizes. Finalmente, nós vamos para a multiplicação de matrizes, que é o nosso último tópico. E aqui na multiplicação eu quero considerar também 2 tabelas. A fabricação de 3 modelos A, B e C de televisores. Tá? Fabricação de 3 modelos A, B e C de televisores. Tenho aqui. Na tabela 1 eu tenho os componentes de cada TV. Eu tenho 3 modelos A, B e C que possuem teclas e alto-falantes. O modelo A tem 10 teclas e 2 alto-falantes. O modelo B tem 12 teclas e 2 alto-falantes. E assim por diante. Eu estou querendo uma produção em novembro e dezembro destes 3 modelos, né, de televisão. Aí eu vou ter essa outra tabela aqui. Na tabela 2 eu tenho a produção em novembro
e dezembro de cada modelo A, B e C, certo? Eu estou querendo saber qual é a quantidade de teclas e de alto-falantes que eu vou usar nessa produção. Ora, se você ver bem aí, o modelo A tem 10 teclas. Então, em novembro, essa produção do modelo A vai ser multiplicada 800 vezes, certo? E se ele tem 2 alto-falantes, essa produção dele vai ser também multiplicada 800 vezes, certo? De um modo geral, para eu saber a quantidade total de teclas dos 3 modelos ao mesmo tempo, vocês estão vendo aí, eu tenho aqui os 3 modelos ao mesmo tempo. Deixa eu tirar isso aqui que está atrapalhando de vez em quando. Então, a quantidade de teclas total dos 3 modelos, eu vou ter que multiplicar aqui por esses 3 números de produção. Ou seja, o que está na linha vai ser o jeito de multiplicar pelo que está na coluna. Por quê? Porque as teclas estão na linha. E aí, para saber a quantidade de cada produção, eu tenho que multiplicar pelos números que estão na coluna. Então, nesse caso, eu vou ter essa terceira tabela aqui. Aí você vai multiplicar os números que estão na linha com os números que estão na coluna e somar, tá bom? Então, a continha vai ficar assim, ó. 10 vezes 800 mais 12 vezes 1000 mais 15 vezes 500, que dá isso aqui. Feito isso daí, você vai para a segunda coluna. Aí vai ficar 10 vezes 2000, tá aqui. 12 vezes 1500, tá aqui. E 15 vezes 1000, tá aqui. Fazendo essa conta, eu vou ter 53.000. Coloquei lá na tabela. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento com esta segunda linha, fazendo as mesmas contas, né? E vou encontrar aqui esse outro resultado. Então, isso aí é o caso da multiplicação entre duas matrizes. Vamos prosseguir aqui com um exemplo prático. Calcule A vezes B, sabendo que A é igual a isso daqui e B é igual a isso. Então, já deixei aqui a setinha armada. Foi sem querer, foi só um erro aí de digitação, certo? Que era aqui a matriz A vezes B. Então, eu vou ter aí a matriz A multiplicada pela matriz B. Esta A vai ser multiplicada com esta B. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o número que está na primeira linha com o que está na primeira coluna. Depois vai fazer a mesma coisa. Multiplica o que está na primeira linha com o que está na segunda coluna. Tá? Então, cada linha com cada coluna. 1, 2 vai multiplicar 3 e 2. Depois, 1, 2 vai multiplicar 1 e 4. E o mesmo procedimento você vai fazer com a outra linha. Tá bom? Então, vamos lá um por um. Presta atenção aí. 1 vezes 3 dá 3. Mais. Tem que botar esse sinal de mais separando. 2 vezes 2 dá 4. Pronto. Agora vamos lá para a segunda coluna. 1 vezes 1 dá 1. E 2 vezes 4 dá 8. Vai ficar 1 mais 8. Feito isso daí, vamos aqui para a segunda linha. A segunda linha com a primeira coluna e depois com a segunda coluna também. 2 vezes 3 dá 6. 1 vezes 2 dá 2. Ok. Agora vamos para a segunda coluna. 2 vezes 1 dá 2. E 1 vezes 4 dá 4. Então, somando tudo isso daí, fica 3 mais 4, 7. 1 mais 8, 9. 6 mais 2, 8. E 2 mais 4, 6. Pronto. Então, este daí foi o nosso vídeo de hoje. Tá bom, galera? Então, um abraço aí para todos. Até o próximo.